Você já ficou chocado ou escandalizado por alguma obra de arte? Calma, eu não estou falando dessas falsas obras por aí, desses falsos intérpretes que buscam simplesmente o choque, não é? Buscam com performances, para falar de alguma forma, simplesmente escandalizar as pessoas gratuitamente, num escândalo e num choque vazio. Não, não. Eu estou falando, como eu aludo no título deste vídeo, de obras de bons artistas, ou seja, de boas obras de arte. Aqui no canal tem alguns exemplos dessas obras. Vou citar alguns. Eu já falei sobre O Poder e a Glória do Graham Greene aqui, em que o protagonista é aquele sacerdote bastante complicado, que é o Whiskey Prince. Né? É um personagem que nos choca bastante, nos choca até mesmo no fim da sua busca pela santidade. O Graham Greene, nas suas obras, tem outros exemplos de personagens que nos causam choque, né? Como, por exemplo, Scooby no cerne da questão, o Pink em Brighton Rock e ainda alguns outros. Outro exemplo de uma obra que pode nos causar um grande choque é As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. O Murilo Mendes, poeta reconhecidamente católico em alguns dos seus poemas, eu estou pensando agora em um Penitente, está muito longe de nos parecer alguém que está fazendo poesia para nos falar sobre o encanto, né, da comunhão com Deus, né, pelo menos em alguns desses poemas, né? E mesmo na arte sacra existem exemplos dessa arte, dessas obras que chocam, que escandalizam, como por exemplo o Cristo Crucificado, do Matthias Grunewald. Não é uma obra agradável de se ver, e no entanto ela nos chama a atenção, não é? As pinturas do Georges Rouault também exploram bastante isso. O Rouault era católico, foi a vida toda, esteve próximo do Leon Blas, foi amigo do Maritain, mesmo na sua reserva, não é? Para citar outro francês, escritor, o Joris Karl Huysmans também, tem obras que representam esse choque, muitas vezes o escândalo. Trata-se de representações, pessoal, na obra de arte da feiura, né? Daquilo que é feio. Né? Essas obras não mostram, portanto, o que é bonito na vida humana, mas elas mostram possibilidades humanas, elas mostram um retrato da desordem, um retrato que é feio. Né? Sir Henry Newman, num dos discursos que compõem o livro A Ideia de uma Universidade, falou sobre a literatura católica. E esse, como eu já mencionei em outro vídeo, acabou se tornando um dos principais textos relativos à literatura católica. No caso da literatura católica em língua inglesa, aproveitando que eu já mencionei o Graham Greene, esse texto de Sir Henry Newman, sobre o qual, repito, falei num vídeo específico, foi como que fundacional para a literatura católica. E São João Newman diz, olha, se por literatura católica, vou parafrasear, a gente está esperando uma literatura de santos ou de temas santos, é complicado, tá? Porque assim, nesta vida ainda nós estamos no meio do pecado. E a literatura humana vai mostrar, né, essa ordem do pecado para nós. E é por isso que existe uma feiura e uma desordem em grandes obras de arte. Lógico que o meu foco aqui, como é o deste canal, é falar sobre literatura em especial e por isso os meus exemplos serão sobretudo literários. Mas claro, vocês podem levar isso para outras obras de arte também, certo? Mesmo que haja a representação da possibilidade humana, coloquemos assim, da fealdade ou da feiura, existe uma coerência interna nessas obras, existe uma transfiguração, né, desses atos, desses acontecimentos feios, que permite com que nós os olhemos de um modo menos repugnante do que se o fosse na realidade. Por um lado, por sabermos que aquilo não é real. Por outro, por não ser mera reprodução do real, que é feio, com o qual nós temos contato. E para me aprofundar um pouco melhor nesse aspecto, eu vou recorrer ao Ariano Suassuna.
No livro dele, que é excelente, aliás, Iniciação Estética, ele fala um pouco sobre a arte do feio. E uma das coisas que ele diz, e que a gente precisa ter muito presente, é o seguinte: a arte do feio não significa arte mal feita, mal acabada. Não significa que o autor fez uma coisa feia porque ele não era capaz de fazer outra coisa. Não, muito pelo contrário. Inclusive, para mostrar a feiura da vida, as possibilidades humanas de desordem, né? Que, claro, eu estou falando aqui da nossa sujeição ao pecado, obviamente, essas possibilidades de desordem, elas precisam ser apresentadas com qualidade estética. Né? Uma qualidade que está presente nos livros do Graham Greene, por exemplo, que está presente nas poesias do Murilo Mendes, que está presente e muito presente nas Flores do Mal, do Charles Baudelaire. Ele precisa disso. Do contrário, vai ser simplesmente arte mal feita e a gente nem sequer consegue tratar dela, porque não vale a pena. E é aí, nessa arte mal feita, que entram muitas daquelas performances que nós já conhecemos e que eu falei para vocês bem no início do vídeo. Aquelas coisas feitas apenas para escandalizar, né? Parece uma justificativa para o artista fazer o seu discurso de explicação sobre aquilo. Aquela coisa tão velha quanto o pâté le bourgeois, chocar o burguês. Essas obras são mal feitas. Mas Mariano Suassuna explica que na arte do feio, como ele diz, há uma transfiguração estética daquilo que é feio na vida real, daquilo que é mal na vida real. É essa transfiguração estética que nos revela facetas da vida humana, facetas das possibilidades humanas, dos nossos próprios abismos, daquilo que nós escondemos no coração, às vezes de nós mesmos, de possibilidades que parece que não estão ao nosso alcance, ou pelo menos a gente se escandaliza quando ouve nas notícias, mas de repente olhando por uma obra, acompanhando um personagem, uma obra literária, acompanhando um personagem, essas possibilidades, a gente tem a clareza de que essas possibilidades ruins, de maldade, de perversidade, também são nossas, não é? Por que então representar o feio? E para explicar isso, eu vou ler um trecho da Iniciação à Estética do Ariano Suassuna. A arte do feio, diz o Ariano, é a arte da beleza tanto quanto a arte do belo. É tão legítima quanto esta última. Diante dessas ásperas formas de arte que lidam com o feio, o contemplador experimenta um choque, uma espécie de fascinação misturada de repulsa, e a impressão causada por obras desse tipo é inesquecível. A arte do feio como que nos reconcilia com as contradições, os crimes e a feiura da vida, por apresentar tudo isso representado num outro universo em que aquilo que é chaga aparece cicatrizado e domado. Certos artistas e escritores, de espírito mais dionisíaco do que apolíneo, sentem-se atraídos pelo obsceno, pelo grotesco, Flannery O'Connor. Enfim, por todos esses elementos mais ligados à feiura e à desordem da vida. Ao fazê-lo, é porque sentem uma espécie de revolta contra a desordem, um desejo secreto de recriar a vida, um desejo de salvação, restaurando-a em sua integridade inicial. Eis que faço novas todas as coisas. Diante de suas obras, experimentamos um choque, causado pela captação intuitiva de algo direto, violento, primordial e elementar, algo diretamente ligado ao enigma da vida. As contradições da vida que se expressam na nossa própria existência, na nossa biografia. São essas contradições de feiura, de maldade, de perversidade que existem em todos nós, que o artista que realiza a arte do feio consegue expressar. Porque o feio também, repito, é parte da experiência humana, da nossa experiência de desordem, da nossa natureza caída. É por isso que a literatura retrata isso de todas as suas formas. E não é de modo algum para exaltar esse feio. Como dizia Flannery O'Connor, falando do uso do grotesco na literatura. Não é para exaltar, mas é que com alguns traços é possível chamar nossa atenção para algo que já existe na vida e que, sobretudo, existe na nossa vida e que nós precisamos confessar. Né?
essa literatura está preocupada com esse aspecto da verdade da vida humana, expressando na obra literária pela verossimilhança, e não apenas uma obsessão puramente carnal por aquilo que é feio, grotesco, ridículo. Né? Muito pelo contrário. Se há essa obsessão, ela normalmente, num artista verdadeiro, revela uma intuição espiritual, ou mais, um desejo espiritual pela ordem. Tanto que esses retratos da desordem que nós encontramos na literatura nos fazem pensar na ordem. E a boa arte que retrata o feio, a boa arte do feio, ela envolve o domínio técnico daquela forma artística, que eu estou falando da literatura em especial, a coerência interna do que o artista está mostrando aqui. Por que ele está narrando aquele episódio? É simplesmente um deleite? É uma coisa que não tem nada a ver com a história? É uma vontade vazia de chocar? Ou aquilo é imprescindível para a história? E o poder de comunicação e transfiguração estética. Aqui é muito mais do que mostrar algo de feio, mas transformar aquilo num símbolo da desordem humana. A Flannery O'Connor também, ela fala que aos olhos do escritor, todo mundo é pobre, e aos olhos de Deus, todo mundo é pobre também. É mais ou menos assim que ela fala. O escritor consegue enxergar essas ausências, essas lacunas, essas carências da vida humana que vão se expressar pela desordem. E Deus nos enxerga assim também, como filhos desvalidos, carentes, que precisam dele. É assim que Deus olha para nós. Mas como é que nós identificamos aquilo que é a arte do feio, ou seja, a representação dessa desordem na estética da provocação vazia? Em muitos casos, especialmente aí cantores pop contemporâneos, eu não vou mencionar nome porque não vem ao caso, tá? Não precisa. Eu acho que vocês, todos nós conseguimos mencionar uns quantos nomes quando a gente fala dessa necessidade aí de chocar, não é? Mas como é que a gente faz para diferenciar o feio verdadeiramente estético da provocação vazia? Aqui eu vou deixar para vocês algumas indicações, algumas perguntas que nós podemos fazer durante a nossa apreciação dessas obras. Primeiro, existe um propósito ali? A obra comunica algo da experiência humana? Realmente? O artista demonstra domínio do seu ofício? Ou ele está tentando te distrair só para te escandalizar, simplesmente fazer barulho? Ou toda obra tem uma unidade ali? O feio, aquilo que é feio representado ali, foi transfigurado esteticamente ou pura e simplesmente copia a realidade? É um retrato cru daquilo que é real. Porque se não há transfiguração estética, tampouco há domínio da obra, há domínio da técnica, daquela arte, dos limites e possibilidades daquela forma artística específica. Não havendo esse domínio, é pouco provável que haja, portanto, a coerência interna. Os outros fatores já são excluídos. Os elementos feios, eles fazem sentido no contexto e no propósito da obra? Quando o Graham Greene narra aquela cena em que o Whiskey Priest, e eu recomendo que vocês assistam a minha aula sobre o poder e a glória, quando ele narra aquela cena em que o Whiskey Priest está na cadeia e tá tudo fedido lá, aquelas pessoas, tem uma amontoada de gente e tem duas pessoas tendo uma relação sexual lá nessa cadeia. E os demais ouvindo o barulho desse casal lá no meio de toda aquela gente apinhada. Por que ele retrata isso? Por que ele retrata a feiura da cela? Uma cena que evoca a obscenidade. Porque ali, aquela cena, tanto quanto qualquer outra, é essencial para nos mostrar, por isso que precisa pensar na sua própria miséria aos olhos de Deus, em como ele não é diferente daquelas pessoas. Em como talvez ele seja até pior, em alguns aspectos, do que elas. Ou seja, não há pura e simples cena de sexo à toa para
chamar a atenção do leitor excessivamente. Não, muito pelo contrário. Tem um propósito naquela obra. E por fim, a obra convida a reflexão depois do choque inicial? Ou é apenas aquele choque? É apenas aquele frenesi, talvez aquele escândalo? Ou nos faz pensar em alguma coisa? Ou o personagem mesmo é levado a pensar em alguma coisa e depois nós ficamos com essa reflexão? É isso que nós. São essas as perguntas que nós precisamos nos fazer, né, diante de uma obra de arte do feio. Né? Porque um dos sinais interessante de que essa desordem também, aí representada, está em nós, em parte, é precisamente o nosso escândalo. Né? A surpresa quando a gente se depara com isso. Isso acontece muito na vida. Quando a gente se escandaliza com os defeitos alheios, muitas vezes quando a gente se escandaliza com os nossos próprios defeitos, e esse escândalo, ele não faz, o escândalo próprio não faz tanto alarde, né? O escândalo com as próprias faltas não faz tanto alarde. O que faz mais alarde é o escândalo das faltas alheias, mas o escândalo com as faltas próprias é acompanhado pelo desânimo. Né? Mas ainda assim é um escândalo. Ainda assim é um escândalo. E quando a gente encontra isso na obra de arte, também é um alerta. Um alerta de que essa possibilidade de desordem ali concretamente representada, que aquela feiura também é um pouco nossa. Também é uma possibilidade nossa. Certo, meus amigos? Eu agradeço pela atenção de vocês. Peço que curtam este vídeo, que o compartilhem, que se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E para finalizar, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Que obras de arte que representaram o feio, deste modo como eu expliquei aqui, impactaram vocês? Pode ser de literatura, de pintura, talvez de música, não sei se cabe tanto a música aqui, não é? Mas especialmente da literatura e da pintura. Quais foram essas obras que nos deixaram reflexivos, né? Que iluminaram um pouco o abismo do coração de vocês? Eu gostaria muito de saber. Muito obrigado e até o próximo.